eis-me aqui. Quero cumprimentar a amada Igreja do Senhor Jesus nessa noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus, amados, por mais uma oportunidade que nós temos como Igreja do Senhor, estarmos nesse domingo reunidos em comunhão, mesmo em casa, mas todos unidos no mesmo propósito, que é adorar e bendizer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. E nesse domingo, querido, onde nós estamos reunidos como igreja, eu quero compartilhar, nesse primeiro momento, uma palavra para o coração dos irmãos que se encontra em Marcos 4, do verso 35 ao verso 39. Diz assim, Marcos capítulo 4, no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emude-se. O vento se aquietou e fez grande bonança. Queridos, nesse domingo, onde nós estamos aí, por mais uma vigília, desse problema que o mundo está passando, eu quero compartilhar essa palavra, dizer para os irmãos que mesmo, querido, que as tempestades da vida, do mundo, os problemas, eles tendem muitas das vezes a nos alcançar, que nós possamos confiar no Senhor, como diz a sua palavra, que nós possamos reconhecer que Jesus está no barco da nossa vida. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso bom pastor Jesus Cristo, Ele está no barco comigo e Ele está no barco com você. Então que nós possamos confiar, querido. Ele tem o poder de acalmar a tempestade, Ele tem o poder de dizer para o problema se findar. E o nosso clamor como igreja é que o Senhor abençoe, que esse tempo passe, que essa ventania, que esse surto, que esse problema passe, que o Senhor guarde a sua igreja, guarde a cada um de nós. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento, onde nós estamos começando o nosso culto da Igreja Água da Vida, querido, onde você está, nós estamos reunidos no nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos por um momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue conosco, Pai, no nosso barco, que o Senhor nos guie, Pai, por águas tranquilas, que o Senhor se manifeste, Pai, nesse domingo, nesse culto ao qual nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Seja conosco nessa noite, nesse culto, a água da vida, Pai, que nós estamos cultuando o Senhor, unidos nesse propósito, reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada. Nos abençoa, ser conosco, ser com a igreja, ser com o teu povo, Senhor, e que a tua mão, que a tua mão forte esteja conosco, nos guardando, dizendo para todo mal terminar, para que todo mal passe, que o Senhor nos guarde, assim como o Senhor guardou os discípulos naquele dia, Pai, que o Senhor guarde a cada um. Assim nós oramos
e te agradecemos. Iniciamos esse culto de domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido Deus te abençoe, estamos juntos. Vamos estar continuando aí, cultuando ao Senhor, no nome de Jesus. A paz de sua igreja, esse é o nosso momento de comunhão. Apesar de nós não podermos estar reunidos no templo, nós podemos ter comunhão através das redes sociais. Então eu quero que você se sinta nesse momento abraçado por toda a igreja, onde quer que você esteja. Amém? Vamos estar louvando a Deus e mantendo a nossa comunhão. Eu quero ler com os irmãos agora, em Atos 13, vamos estar agora passando pelo nosso momento de comunhão. Atos 13 diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia,
havia alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, aqui é onde inicia a igreja em Antioquia. A partir de Atos 11, em Atos 13, é onde Paulo recebe o seu chamado missionário, juntamente com Barnabé, onde acontece a sua primeira viagem missionária. Eu quero chamar a atenção aos irmãos sobre como essa igreja em Antioquia se comportava, como ela se comportou, brevemente. A igreja em Antioquia, ela não foi apenas uma igreja que ficou nas quatro paredes. Ou seja, a igreja em Antioquia, ela não é apenas conhecida como uma igreja que se localizava nas quatro paredes, mas ela é conhecida como uma igreja que saía das quatro paredes. É conhecido como um modelo de igreja missionária, porque não ficou apenas nas quatro paredes, mas procurou levar o evangelho a outros povos, justamente pela grande perseguição que acontecia naquela época. E aqui eu quero chamar a atenção aos irmãos sobre como eles tinham esse espírito de comunhão. Observe os irmãos comigo no versículo 2, que diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, eles não estavam à toa, eles estavam jejuando em um mesmo espírito, para que o Espírito Santo direcionasse a sua igreja, para que o Espírito Santo direcionasse, então, aos irmãos missionários Barnabé e a Saulo para a obra que o Espírito Santo tinha chamado a eles. E eu acho interessante que no versículo 3 vai dizer que eles jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, ou seja, os próprios irmãos dessa igreja que estavam jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Não é possível para nós estarmos juntos nesse domingo fisicamente, mas nós podemos estar juntos no mesmo espírito, nós podemos nos consagrar em nossas casas, nós podemos orar um pelos outros. Assim como essa igreja aqui em Antioquia, foi uma igreja importantíssima na vida do apóstolo Paulo, que foi um homem tremendamente usado por Deus. Nós podemos fazer a nossa diferença também. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar juntos no mesmo espírito. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, direcionar as nossas igrejas, as nossas famílias, nesse momento de crise que nós nos encontramos, uma crise mundial, na qual nós sabemos que somente pelo Teu Espírito Santo e pelo poder que há no nome de Jesus isso cessará. E nós pedimos agora que o Senhor tome as nossas vidas, tome as nossas igrejas. É difícil para nós não estarmos juntos fisicamente, mas nós podemos juntos no mesmo Espírito clamar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, continue a falar aos nossos corações no decorrer deste culto, que tenhamos o mesmo Espírito, servir ao Senhor com toda a nossa alegria, mesmo longe um dos outros, nós podemos estarmos juntos em um só corpo, em um só Espírito. Nós te louvamos, fale aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Boa noite, amados. Estamos aqui, eu e a pastora Rose, dando continuidade ao culto. E vamos falar rapidamente aqui sobre o momento de oferta que se encontra lá em Mateus 17, a partir do versículo 24. A pastora Rose vai estar lendo rapidamente. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pague essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Então, pastor, o que eu acho interessante nos evangelhos é que Mateus relata isso. Os outros evangelhos não relatam muito. Talvez por Mateus ter sido também um cobrador de imposto. Então isso chamou a atenção de Mateus. E eu fico pensando que no momento que eles entram em Cafarnaum, alguém chega para Pedro, um dos cobradores, e fala assim: o seu mestre não paga. Olha que interessante aqui. O seu mestre, ele não paga imposto. E Jesus fala assim: olha, para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e o primeiro peixe que você pegar, o dinheiro do imposto está ali. Eu fico pensando aqui, amados, que Jesus tinha na igreja um caixa. O tesoureiro era Judas. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu acredito que no momento que Pedro entra no templo, que Jesus fala: Pedro, o que te parece com relação ao imposto? Eu acho que nesse momento Jesus manda dizer para Judas: Judas, vem cá, tem dinheiro no caixa? E não tinha. Porque se tivesse dinheiro no caixa, Jesus não pediria a Pedro para pegar o anzol, ir lá no mar da Galileia, pegar um peixe. Querido, você sabia que Jesus poderia ser acusado de 2 coisas? Primeiro, se não pagasse o imposto. Quem não paga, o que é? Caloteiro. Caloteiro. E quem produz dinheiro? Quem fabrica dinheiro? Jesus poderia ser acusado de um camarada, um estelionatário,
cara um criminoso. Esse Jesus aí é meio louco, gente. Nós temos aqui a Casa da Moeda de Israel, né? E esse cara fabrica dinheiro da boca de peixe. Interessante, pastor Tony, que dos 35 milagres que Jesus realizou, esse texto narra para nós a única vez que ele fez o milagre de em benefício próprio. Aparecer dinheiro num peixe. E para benefício próprio. Para suprir uma necessidade de pagar o imposto. O que nós queremos dizer com isso? Que, queridos, Deus é o dono do ouro e da prata. Então não tenha medo de ofertar, não tenha medo de pegar o seu celular, usar o aplicativo, transferir o seu dízimo, a sua oferta. Não tenha medo. Assim como o azeite da viúva não faltou, assim como Deus fez multiplicar o azeite daquela viúva, Ele vai fazer o nosso também. Porque o nosso Deus é o Deus do suprimento. E lembrando, pastor, que a advertência de Jesus foi assim, para que eles não fiquem escandalizados, paga o imposto. Então, a igreja hoje passa por uma crise e eu creio que muitas pessoas que não são cristãs, elas vão dizer assim, mas o teu mestre não paga as contas, no caso lá era o imposto, mas a igreja tem água, tem luz, tem alguns compromissos e muita gente pode dizer, mas eles não pagam? Mas Jesus fala assim, para que eles não fiquem escandalizados, vá lá e faça esse milagre. Ok. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar nossos Amém. Irmãos agora. Senhor, que haja a alegria de ofertar, que haja alegria de dizimar, que haja alegria, Senhor, de investir no Teu reino, Senhor. porque o Senhor é um Deus do suprimento, o Senhor é um Glória Deus que não a Deus. deixa faltar, o Senhor é um Deus que traz à existência o que não existe. Amém. Por isso nós queremos abençoar o cesto, a amassadeira, o salário, multiplica os Amém, recursos. Deus. Nós sabemos que Tu és o Deus do Glória a milagre e muitos milagres, Senhor, acontecem na vida daquele que é fiel. Amém. Muito obrigada. Nós Te louvamos, Te bendizemos em nome de Jesus. Um beijo grande, queridos. Deus te abençoe. Até mais. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai e seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Ó, não tarde, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar.
sossegai, e seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozai. Mestre, chegou a bonança, eis paz desde o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, e seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz, gozar. Queridos, graça e paz do Senhor seja derramada em nossos corações. É um prazer ter esse momento de oração com os irmãos, onde nós vamos colocar nossas vidas, nossos problemas, nossas angústias, nossas dificuldades, mas também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Eu gostaria de compartilhar o texto que está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24, que diz: grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher havia 12 anos, havia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Esse é um desafio em nossos dias, querido. Esse é um desafio que a igreja tem, esse é um desafio que toda a humanidade tem. Se aproximar da presença do Senhor, tocar nas vestes do Senhor. Esse é um desafio que nós temos percebido que a cada dia ele tem se tornado tanto quanto difícil para uns. Mesmo nos momentos onde nós temos tempo, onde nós temos como nos dedicar à palavra e à oração, alguns preferem se dedicar aos jornais, às notícias, do que se colocar como essa mulher, que depois de 12 anos tendo despendido tudo quanto ela possuía, todo o seu recurso financeiro, indo nas mãos dos médicos, ela acreditou que naquele momento ela poderia ser curada. Então que nós possamos, nesses dias de dificuldade, nesses dias de isolamento, possamos fazer como essa mulher, nos aproximar da presença do Senhor, nos aproximar crendo que a cura é possível sim, nos aproximar crendo que toda essa situação pode passar no nome de Jesus. Eu te convido a orar neste momento, a colocar a tua vida, teus problemas, tua dificuldade. Se você tem algum nome no teu coração que nessa hora você queira orar, lembre dessa pessoa, seja teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, aquela pessoa que você tem tanto orado para que ela se entregue diante da presença do Senhor. Eu te convido nessa hora a colocar este nome diante da presença do Pai, crendo que no nome do Senhor Jesus, essa pessoa pode se aproximar e pode conhecer o poder de Deus se manifestando na vida dela. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez colocamos as nossas vidas diante da Tua presença.
Nós pedimos, ó Pai querido, que nessa hora, Pai, Tu ouças mesmo a nossa oração. Vem, Pai querido, falar aos nossos corações, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, toque na vida de cada um, que ministra, Pai querido, poderosamente sobre a vida de cada um, ó Deus, que nessa hora se une em oração, ó Pai querido, através desse canal, através, ó Deus, desse momento. Ó Deus querido, que haja fé, que haja, Deus, a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que mesmo, ó Pai querido, nesse momento de pandemia, nesse momento, ó Pai querido, de tantas incertezas, ó Pai querido, que nós possamos crer como essa mulher creu, ó Pai querido, que se ela tão somente tocasse na orla das suas vestes, ela ficaria curada, porque sabia, Pai querido, tinha certeza, tinha convicção, tinha fé, que o Filho do Senhor de Deus estava ali presente e que todo o poder de Deus estava ali para curá-la. Pai querido, que nós sejamos assim também no nosso dia a dia, que nós não venhamos, ó Pai querido, a ser levados pelas notícias, pelos noticiários, pelas manchetes de jornais, pelas notícias da internet, mas que nós possamos crer na Tua palavra, Deus, nas Tuas promessas, crer nas Tuas bênçãos, ó Deus querido, na Tua cura sendo derramada sobre toda a Tua casa, sobre toda a Tua igreja e também sobre essa humanidade, ó Pai querido. Que todos aqueles, ó Pai querido, que se aproximarem de Ti nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, possam conhecer o Deus poderoso que Tu és, ó Pai querido, se entregar diante do Teu altar, entregar a Tua vida, entregar a Tua família, entregar, ó Pai querido, a Tua fé diante da Tua presença. Que no nome do Senhor Jesus nós possamos crer de todo o nosso coração, ó Pai querido, que tudo isso já está próximo do fim. E Deus, em nome do Senhor Jesus, que tão logo nós estaremos juntos, ó Deus, unidos na Tua casa para glorificar, bendizer e exaltar o Teu santo e bendito nome, em comunhão, em adoração e em oração. Obrigado, Pai, por tudo. Ministra Teu poder, Deus. Ministra cura sobre aqueles que Te buscam. Ministra salvação, ó Pai querido. Ministra palavra sobre aqueles, ó Pai querido, que têm, ó Deus, buscado a Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, toca no coração. Restaura, Deus, nessa hora. Nós adoramos, nós temos certeza, Pai querido, que Tu está no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoa a Tua casa, a Tua família. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, tão logo estar unidos também, para dar um forte abraço em cada irmão, em cada irmã. Estamos exercitando a nossa comunhão. Deus abençoa. Fica na paz. Graça e a paz, irmãos. Uma boa noite. Estamos passando um período difícil, de isolamento, em que precisamos estar em nossas casas, mas não deixamos de ser igreja, né? Nós continuamos sendo a igreja do Senhor. E estamos dentro de casa, cultuando o Senhor junto com as nossas famílias, com os nossos filhos. Estamos louvando ao Senhor sempre. E hoje estou incumbido de estar orando pelos aniversariantes da nossa igreja. É um prazer para nós participar deste culto. E nós vamos fazer a oração pelos aniversariantes, aqueles que aniversariaram de dia 16 ao dia 28, de março. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão aniversariando e aqueles que estão em casa, aqueles que estão tendo que trabalhar também. Vamos orar, pedindo a Deus graça, sabedoria, entendimento para lidar nesse período difícil e bênção sobre a vida dos nossos irmãos que estão aniversariando. Bendito Deus, Pai eterno, Deus de amor e bondade. Senhor, nós louvamos a Ti, Deus, neste momento, por mais uma primavera, Senhor, por mais um ano de vida dos nossos irmãos que completaram agora neste mês de março, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, de maneira especial abençoá-los, ó Deus, que o Senhor possa de maneira especial cuidar da vida dos Teus filhos, ó Deus. Ó Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, prover na vida dos nossos irmãos. Pai, que esse ano que se inicia seja um ano de muita alegria, um ano de muita paz, um ano de muitas conquistas, ó Deus, e principalmente mais um ano de vida louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor, servindo ao Senhor que pode todas as coisas. Ó Pai querido, abençoa, Pai. Cuida dos nossos irmãos, onde eles estiverem agora neste momento. Ó Pai, abençoando aqueles que estão ao redor dos nossos irmãos, Pai, e que todos os anos que venham viver sejam para a glória do Teu nome. Pai, nós Te pedimos, abençoa na saúde, Senhor, física, abençoa na saúde financeira, abençoa, Senhor, os relacionamentos, abençoa, Senhor, a comunhão com as famílias, cada um dos nossos irmãos que estão, Senhor,
aniversariando. Se prolongue, Senhor, os anos de vidas na face da terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, no santo nome de Jesus Cristo, ó Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos. Neste momento nós vamos estar orando pelas nossas crianças. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 15, 16 e 17, diz assim: Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Nós percebemos que Jesus tem as crianças em muito alta conta, né? Eu creio que todas as orações que nós temos feito até hoje, até aqui, têm chegado ao trono de Deus, têm chegado aos ouvidos de Deus, e eu creio que também neste momento de tribulação, Ele está guardando as nossas crianças. Ele está guardando. É fato que as crianças nem estão sendo atingidas com relação à saúde delas como os adultos. Isso eu já consigo ver a mão de Deus, né, nessa questão de as crianças não estarem sendo tão atingidas por este vírus. E eu continuo que Deus vai, eu tenho certeza de que Deus vai continuar guardando as crianças. Eu tenho certeza de que Deus vai guardar os familiares e que em breve nós estaremos reunidos novamente, né, na igreja, trabalhando com as crianças, ensinando a palavra de Deus. Eu morro de saudade de cada criança, eu lembro do nome de cada uma delas. E eu espero que seja em breve, que a gente vá abraçá-los e vê-los novamente. Vamos continuar em oração, vamos orar agora neste momento. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui na vida dos nossos pequenos, ó Pai. Nós temos visto a Tua poderosa e bondosa mão. A minha oração, Pai, neste momento é que o Senhor também toque as famílias, toque os familiares, os pais, os cuidadores, os tios, os avós que ficam com eles, para que este tempo, Pai, seja um tempo de qualidade, para que seja um tempo de máximo aproveitamento, que os pais se inclinem a dedicar e ensinar a Tua palavra aos pequenos. Eu oro também, Pai, por todas as crianças que estão espalhadas pela face dessa terra, que estão aí, ó Deus, nas ruas, de repente passando por necessidade de alimento, criança que não tem abrigo, criança que a família está passando por doença, por enfermidade. Tenha misericórdia, Pai, alcance todas as nossas crianças do mundo inteiro, Senhor. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É o Senhor livre de louvor. Na cidade do nosso Deus
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a toda a família Água da Vida e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que Deus abençoe a você, meu querido, minha querida, que está nessa hora assistindo a esse culto online. Eu quero convidá-los a meditar na palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6, diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui nós estamos ouvindo um relato em que João Batista envia mensageiros a Jesus. João Batista aqui está no cárcere, ele está preso. E a história da sua prisão nós podemos ler lá em Mateus capítulo 14. Ele denunciou o adultério do rei Herodes com a sua cunhada, e por causa disso ele foi preso e um pouco mais tarde ele foi decapitado. Essa mulher adúltera fez com que a sua filha pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja ao rei Herodes, e ele foi morto. Mas aqui João Batista no cárcere, a sua preocupação não era consigo mesmo. Ele não estava aqui pedindo aos seus discípulos para conseguir-lhe um bom advogado, fazer um recurso de apelação, tentar escapar das grades. A sua preocupação era com a situação espiritual dos seus discípulos e também do seu povo. Ele então manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, ele pergunta para Jesus: o Senhor é o Messias, ou ainda precisamos esperar um outro? Olha que coincidência interessante, né? João Batista estava isolado, mas a sua maior preocupação não era consigo próprio. A sua maior preocupação era com a condição espiritual do seu povo. E qual era a preocupação dele? Se Jesus já havia chegado para o povo ou não. Será que nesses dias em que também nós, por essas contingências das circunstâncias, estamos isolados em nossas casas, nós temos nos preocupado com a condição espiritual do povo? Será que a nossa única preocupação é simplesmente não sermos contaminados pelo vírus? Ou salvar nossos empregos ou nossas empresas? Será que nós não podemos fazer uma leitura
daquilo que Deus pode estar querendo fazer na igreja e por meio da igreja? Será que nós estamos preocupados nesses dias em que estamos isolados? Se Jesus já chegou na vida das pessoas, na vida dos nossos queridos, na vida da nossa família, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho? Será que eles não estão seguindo outros cristos, outros deuses? Será que eles, por estarem seguindo outras ideologias, outras filosofias, outras crenças, não estão perdendo a oportunidade de seguir ao verdadeiro Messias? Isso deveria nos preocupar e nos mobilizar a fazer alguma coisa, mesmo dessa condição de isolamento. Nós podemos orar, nós podemos pregar, nós podemos ser instrumentos do bem, nós podemos ser instrumentos de transformação na vida das pessoas. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a Igreja do Senhor, a refletir um pouco sobre isso. Nós estamos preocupados com a situação espiritual do povo na face da terra? Seja do povo de Deus, a igreja, seja do povo brasileiro, ou seja do povo mundialmente falando? Isso deveria nos impelir a fazer alguma coisa. Lucas escreve essa mesma passagem lá no capítulo 7, versículos 18 a 23, e lá diz que João Batista enviou 2 dos seus discípulos até Jesus. E eles perguntaram se ele era o Messias ou não. Interessante é que Jesus não responde nem sim nem não. Até porque ele mesmo já diria, em Mateus 24, versículo 5, que muitos viriam em seu nome dizendo que era o Cristo. Dizer que era o Cristo, muitos poderiam dizer. E diziam de fato. Até hoje nós temos pessoas se achando o Cristo. Existem pessoas que têm um verdadeiro complexo de Deus, complexo de Messias. Pessoas que se acham verdadeiramente os salvadores da pátria, os salvadores de toda e qualquer situação. Tem até uma história que uma pessoa tinha complexo de Deus, foi a um terapeuta, e o terapeuta então o colocou no seu divã e disse: olha, você me conta tudo desde o começo. Aí ele disse assim: bem, doutor, no começo eu criei o céu e a terra. Quer dizer, esse tinha complexo de Deus mesmo, né? João Batista mesmo já tinha sido procurado anteriormente por pessoas perguntando a ele se ele não era o Cristo. E ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E aqui ele estava no cárcere, ele estava distante de todos aqueles acontecimentos no meio do seu povo, mas mesmo no cárcere, com problemas de sobra, a morte iminente, ele ainda assim estava preocupado com a condição espiritual do seu povo. Então Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus mostra. No relato de Lucas, diz que quando aqueles 2 emissários de João Batista chegaram, Jesus curou diante deles muitas pessoas que estavam atormentadas por flagelos, por espíritos malignos e por moléstias. Ou seja, Jesus faz. E ele diz assim, olha: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus está mostrando para os discípulos de João e para nós? Ele não simplesmente diz que ele é o Messias, o Cristo. Ele mostra e ele comprova que ele é o Messias. Aqui mostra para nós que quando Jesus chega, a transformação. A mensagem de Jesus não são só palavras. O Evangelho de Cristo é poder transformador.
Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diz que nós precisamos nos transformar nesse Evangelho, pela renovação da vossa mente. Aqui nós vemos uma transformação material, porque as enfermidades físicas iam sendo curadas. Nós vemos aqui uma transformação espiritual, porque Lucas disse que os oprimidos por espíritos malignos iam sendo libertos. E aqui ele diz que os mortos ressuscitam. Então há uma mudança na condição espiritual da pessoa. E há também uma transformação social, porque agora o Evangelho está sendo pregado aos pobres. O Evangelho, a salvação de Deus, deixa de ser uma prerrogativa apenas dos judeus e é pregado a todas as pessoas, independente da sua condição social. E a palavra pobre aqui no grego é pitorros. É aquele que é absolutamente miserável, que vive na mendicância. Jesus não exclui a ninguém. Ele quer transformar a vida de todos. Então é fácil sabermos se Jesus chegou ou não chegou em determinado lugar, em determinada família, em determinada pessoa, em determinada igreja. Porque quando Jesus chega, a transformação é visível em todas as esferas. Ele não diz apenas eu sou o Messias, ele efetua transformação. E a transformação que ele efetua é em todas as áreas. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar da transformação de alguém que encontra Cristo e recebe o Evangelho. Aquele que mentia não mente mais. Agora não sai mais da boca palavras torpes. Aquele que furtava agora trabalha e ajuda a acudir o necessitado. O Evangelho tira a pessoa da morte para a vida. Alguém já disse que as nossas atitudes e ações falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. Quando será, irmãos, que nós, como igreja, como crentes, vamos parar de dizer eu sou crente e mostrar por meio do Evangelho transformador, do Evangelho poderoso de Deus, as mudanças na nossa vida e no contexto em que nós nos encontramos? Alguém já disse que é fácil andar com Jesus no peito, escrito numa camisa. Difícil é ter peito para andar com Jesus, porque fazer as mudanças, ser agente de transformação e até mesmo ser objeto de transformação é difícil e doloroso, tem um preço. Nós estamos vendo aqui João Batista no cárcere, porque ele não deixou de denunciar o pecado nem mesmo do rei Herodes, que era o dominante romano daquela época, que cuidava daquela região. E pagou um preço por isso, foi decapitado. Onde Jesus chega tem transformação. E é interessante que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e depois de um tempo conversando e convivendo, a gente é surpreendido com a pessoa dizendo assim, eu também sou crente em Jesus. E dá vontade de perguntar assim, mas é o de Nazaré que você está falando? É aquele da Bíblia? Porque as palavras, as atitudes, os pensamentos da pessoa em nada condizem com a transformação que o Evangelho opera. Isso não tem a ver com uma pessoa ser melhor do que a outra. Isso tem a ver com as pessoas que se deixaram transformar pelo Evangelho do poder de Deus. Jesus chegou. Se Jesus chegou, então há transformação. E Jesus diz no verso 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado no original é macário, é feliz. Feliz é aquela pessoa que não acha em Jesus motivo de tropeço. A palavra tropeço no original é escândalo, é escandalizo, que significa também
fazer alguém começar a desconfiar de alguém sem motivo? Será que as crises, às vezes, não são para nós motivo de tropeço, até mesmo em relação à nossa fé em Jesus? João Batista estava preso. E estar preso naquele momento era bem diferente do que estar preso hoje, era muito pior. Os judeus eram escravos dos romanos. Os direitos eram muito reduzidos. No entanto, ele mantinha sua fé e a sua missão, e ele buscava ser o precursor do Cristo, aquele que viria trazer a transformação verdadeira. Às vezes os contextos que nós vivemos nos fazem duvidar de quem nós não deveríamos duvidar. Nós não podemos achar motivo de tropeço em Cristo. Aquilo que nós estamos passando não é nada comparado àquilo que Deus está fazendo em nós. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, logo depois de ser batizado, e no batismo ele ouviu a voz do céu, onde Deus dizia para ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Quando o Satanás se aproxima e diz: ué, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ué, você é filho de Deus? Viva como um filho de Deus. Mostra que você é um filho de Deus. Prova que você é um filho de Deus. Quando Jesus diz para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo para o inimigo: as circunstâncias em que eu estou vivendo não dizem quem eu sou. Porque a palavra que saiu da boca de Deus a meu respeito é que eu sou filho e que eu sou amado. Então eu sei que esse deserto aqui é só um momento. Esse contexto é só um momento. A visão global do que Deus está fazendo em mim e vai fazer por meio de mim é muito maior do que 40 dias sem pão e sem água nesse deserto. Feliz é o homem que não acha motivo de tropeço em Jesus. Nós vivemos dias difíceis, dias de trevas. Muitas pessoas vão reacender a fé. Muitas pessoas nesses momentos vão olhar para cima e vão buscar a Deus novamente. Porque o susto que nós estamos passando vai alertá-las para o fato de que não é possível viver sem Deus. Mas muitas pessoas também vão se endurecer contra Deus. Vão blasfemar contra Deus. E vão achar motivo de tropeço na sua fé. Como diz aquela ilustração, a fervura amolece a cenoura, mas endurece o ovo. Nem todo mundo usa o fogo, a quentura, a tribulação da mesma maneira. E muitos, quando passam por situações adversas, pessoas que vão adoecer, pessoas que, infelizmente, podem vir a perder seus entes queridos, pessoas que vão perder seus empregos, pessoas que vão perder suas empresas, pessoas que vão perder negócios, pessoas que vão ter prejuízo. Muitas vão considerar isso como tropeço e vão enfraquecer na fé. Quem agir assim não será feliz. Jesus diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. A verdade é que Deus não tem nada a ver com essa situação toda. Tudo isso que nós enfrentamos aqui é simplesmente colhermos aquilo que nós plantamos. E nós fomos muito bem avisados. Quando Deus nos criou no Éden, Ele avisou: se vocês viverem do jeito que eu digo, que eu ensino, já que eu sou o Criador e sei quem são vocês e para que vocês foram criados, vocês serão felizes. Se vocês se rebelarem e fizerem de modo contrário ao que eu digo e ao que eu ensino, vocês vão arcar com as consequências.
A alma que pecar, essa morrerá. E mesmo avisados, nossos pais escolheram a rebelião. Pecaram contra Deus. E quando entrou o pecado no mundo, entrou tudo de ruim que nós conhecemos. Deus é amor. Deus só faz coisa boa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. O mal é consequência das nossas escolhas ruins. Nem sempre das nossas escolhas individuais. Às vezes a escolha de uma conjuntura, de um sistema. Mas nós estamos aqui. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós estamos no mundo, e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. 1 de João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Então, mesmo quando o contexto for adverso, porque os males nesse mundo, onde vive uma raça que pecou contra Deus, mesmo essa raça, quando já está redimida, ela enfrenta problemas e tribulações. E no momento em que nós enfrentamos as tribulações, nós devemos nos fortalecer na fé, buscar mais ainda ao nosso Deus. João Batista não fez do cárcere um motivo de tropeço contra Cristo. Ao contrário, mesmo preso, ele estava preocupado em cumprir sua missão. Ele sabia que a sua missão era ser o precursor de Jesus, o Cristo que salvaria o mundo dos seus pecados. E mesmo preso, ele estava preocupado com isso e saber, Jesus já chegou, não chegou. E mesmo ele nunca mais tendo saído dali, ele cumpriu a sua missão. E ele foi feliz a ponto de Jesus declarar sobre ele que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Está aí mesmo no capítulo 11, versículo 11 de Mateus. Feliz é aquele que não acha motivo de tropeço em Cristo. E eu espero que eu e você, como servos do Senhor, nós como igreja do Senhor, mesmo nesses dias difíceis, onde a maioria de nós terá prejuízo, teremos prejuízo como cidadãos, teremos prejuízo como empresários, como empregados, como funcionários públicos, como igreja. Nós estamos vendo aí como a igreja perde em não poder se reunir em vários aspectos. Nós vamos ter que recomeçar, retomar. Mas isso não pode ser motivo de pedra de tropeço para nós. Ele continua sendo Deus. Deus continua assentado no seu trono. Quando ele diz sim, ele é Deus. Quando ele diz não, ele é Deus também. Ele continua sendo bom. E ele continua sendo Deus. Não permita que esses dias difíceis coloquem tropeço para você. Há uma frase que diz que as nossas necessidades sabotam a nossa fé. Que essa não seja a nossa realidade. Que possamos nos apegar na palavra que procedeu da boca de Deus. Nós somos filhos, nós somos amados. E Ele sabe que nós andamos por esse grande deserto. As lutas são grandes, mas quando for necessário, Ele vai tirar a água da pedra, para mim e para você. Ele vai fazer cair o pão do céu. Vai mandar o maná. Ele fará com que a nossa roupa não se desgaste, nosso sapato não fure, nossas pernas não doam, enquanto caminharmos por esse grande deserto. Porque Ele prometeu, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele suprirá, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E, irmãos, de tudo que Deus prometeu a respeito de nós até hoje, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Jesus já chegou na sua vida? Ele já operou as transformações na sua vida material, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho. Ele já operou as transformações na sua vida espiritual.
Ele já te tirou da morte para a vida. Ele já te deu paz, alegria, esperança, fé, amor, tudo aquilo que você não tem como mensurar no mundo natural, não vende no mercado, em lugar nenhum. É Deus. Dons de Deus para nós. Se Jesus já operou essa transformação, então vamos confiar nele. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Não tenha medo, não temas. Ele prometeu segurar na nossa mão e caminhar conosco, mesmo pelos vales mais sombrios. Eu abençoo a tua vida agora, meu querido, em nome de Jesus. Onde você estiver, onde estiver agora cada membro da família Água da Vida, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada casal, cada idoso, eu te abençoo em nome de Jesus. Isso também vai passar. E a igreja do Senhor prevalecerá. Nós seguiremos em frente, completaremos a carreira e guardaremos a fé. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Como foi bom nós ouvirmos a palavra do Senhor através da vida do pastor Gerson.
Espero que a mensagem produza no seu coração aquilo para a qual ela foi escrita e pregada nesta noite. Mas eu quero encerrar este nosso culto lembrando a você as programações da nossa igreja, esperando exatamente que após todo esse processo a gente possa novamente nos encontrar. Toda terça-feira você tem a chance de estar num GE mais próximo da sua casa. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um culto na igreja, um culto de oração e estudo bíblico. Todo domingo, às 18 horas, eu quero te convidar para frequentar a nossa escola dominical. Seja radical, não falte à escola dominical. E às 19h30, nós temos o nosso culto em adoração ao nosso Deus. Eu encerro o nosso culto, então, neste momento, orando ao Senhor e impetrando a bênção, desejando que tenhamos uma boa semana. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti por este culto que nós realizamos, ó Deus, em adoração ao Teu nome. Cada palavra, cada participação, cada louvor tenha tocado o coração dos Teus filhos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, ricamente abençoados pelo Senhor. Cubra-nos, ó Deus, com a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, dos homens maus, gananciosos, e livra-nos, ó Deus, principalmente de toda e qualquer enfermidade que venha, ó Deus, atrapalhar a nossa comunhão uns com os outros. Pai, eu oro pela nossa nação, pelo nosso Brasil, que Tu estejas, ó Deus, abençoando os médicos e todos os profissionais de saúde. Abençoa, ó Deus, os nossos governantes, para que eles tomem as melhores decisões e que elas sejam pautadas na Tua palavra. É a oração que eu faço neste momento, Pai, com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Estenda suas mãos agora e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre você, sobre toda a sua família, toda a família Água da Vida e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.